Olá, seja muito bem-vindo ao programa Glamour. Hoje é dia de festa, é dia de nós homenagearmos você, mulher que nos assiste e que nos brinda com a sua audiência. Você sabe por que o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher? Nós do programa Glamour preparamos um breve histórico para contar um pouquinho desta importante data a partir de agora. Hoje tornou-se uma data festiva. Dia 8 de março é um dia para festejar, presentear, abraçar para muitas pessoas. Mas para outros é relembrada por fortes movimentos de reivindicação política, trabalhista, greves e passeatas. Uma data que simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres. Em 1857, operárias de uma fábrica de tecidos de Nova York fizeram uma grande greve reivindicando melhores condições de trabalho, equiparação de salários, redução da jornada de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com violência, resultando na morte de inúmeras tecelãs carbonizadas. Ficando assim instituído que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres que morreram lutando por seus ideais. O voto feminino foi considerado uma das principais conquistas na luta pela igualdade feminina. No Brasil, isso ocorreu pela primeira vez em 1932. Debater e discutir o papel da mulher na sociedade atual, diminuir o preconceito e a desvalorização feminina ainda são desafios para o século XXI. E para homenagear você que nos assiste, escolhi uma poesia lindíssima de Marta Medeiros. Quando eu chegar aos 30, serei uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém, com um belo futuro pela frente. Quando eu chegar aos 50, serei livre, linda e forte. Terei gente boa ao meu lado, saberei um pouco a mais do amor e da vida, quem sabe. E quando chegar aos 90, já sem forças, sem futuro, sem idade, vou fazer uma grande festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo o que sei e morrer de saudade. E nesse programa especial do Dia da Mulher, eu contei com a participação de várias mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade. E a partir de agora você confere os depoimentos que elas nos concederam em relação a esses desafios da mulher moderna, a mulher do século XXI. O 8 de março é um dia muito importante para as mulheres brasileiras, para as mulheres do mundo todo. É importante reconhecer que nós tivemos grandes avanços em função da mobilização e da luta das mulheres. Portanto, o 8 de março ele não é só um dia para a gente comemorar, receber flores e receber os parabéns. É também um dia para a gente reconhecer que tiveram muitas mulheres ao longo da história da humanidade, que fizeram muitas lutas em nosso favor e que hoje ainda nós precisamos continuar a fazer grandes lutas, porque nós temos ainda muitos problemas relacionados à questão de gênero no nosso país. Um exemplo é a questão da violência contra as mulheres. No ano passado, em Chapecó, é bom a gente lembrar, no ano passado nós tivemos 8 mulheres assassinadas em Chapecó, né? Por maridos, por companheiros, crimes passionais, crime de violência contra as mulheres. 3.000 mulheres fizeram registro de violência na Delegacia da Mulher em Chapecó. Então é um dos grandes problemas que a gente precisa continuar enfrentando. A outra questão está relacionada ao empoderamento econômico das mulheres. Nós temos no Brasil muitas mulheres que desempenham as mesmas funções que os homens e recebem menos do ponto de vista salarial. A gente precisa também fazer muita luta para ocupar os espaços de decisão. Na política brasileira hoje, as mulheres são menos de 10% da população. Aqui na Câmara de Vereadores, veja só, nós temos 21 cadeiras, eu sou a única mulher no Legislativo Municipal. Em Chapecó nós nunca tivemos uma prefeita mulher, nunca tivemos uma vice-prefeita, nós nunca tivemos uma presidente da Câmara de Vereadores. Em Chapecó nós temos uma cidade de 200.000 habitantes, uma cidade com quase 100 anos e nós aqui, a participação das mulheres é muito pequena.
Veja os dados da Câmara de Vereadores, nós temos 21 cadeiras aqui na Câmara, nós temos uma vereadora. Em todos os anos de história do Legislativo Municipal, nós tivemos a eleição de somente 12 mulheres. Nunca tivemos uma prefeita, nunca tivemos uma vice-prefeita, nunca tivemos uma mulher que coordenou os trabalhos na Câmara de Vereadores. Então, há um grande desafio a ser enfrentado para que a gente ocupe os espaços que a gente pode decidir. A política brasileira vai se tornar mais democrática quando mais mulheres estiverem participando dos espaços de decisão. Então nós temos grandes desafios a serem enfrentados. Eu acho que um desafio muito importante para nós, mulheres do século XXI, é também construir novas relações familiares, na educação com os nossos filhos meninos, para que eles respeitem as mulheres, na relação com os nossos companheiros, com os nossos maridos, para que a gente possa construir uma relação de solidariedade, de companheirismo, de divisão de tarefas, de dividir a criação dos filhos. Mas, neste momento, apesar de todos esses desafios que nós temos, é importante comemorar. O 8 de março é um dia internacional de luta das mulheres. Já tivemos muitos avanços e precisamos avançar ainda mais. Um grande abraço a todos vocês. No mês de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Essa data é tida por muitos como apenas comercial, por outros como as feministas, que reconhecem a importância da data e sabem de onde vem a origem desse dia, comemoram de uma forma diferente. Comemoram a conquista dos nossos direitos, mas eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, que é principalmente quais são os nossos deveres na sociedade. Hoje em dia, a mulher acabou acumulando muitos deveres e os direitos, comparativamente, foram pouco conquistados. Se a gente for olhar no dia a dia, as mulheres trabalham fora, são mães, são filhas e têm que auxiliar os seus pais em algumas atividades e tem toda aquela sobrecarga das suas angústias, dos seus anseios que muitas vezes não são conquistados e os seus grandes objetivos de vida acabam frustrados. Embora não pareça, tudo isso tem um reflexo na saúde da mulher. Então eu queria chamar a atenção para a gente fazer uma reflexão bem profunda sobre isso nessa data. Será que eu não estou acumulando deveres demais no meu dia a dia e acabo me descuidando da minha saúde? Ou será que isso não tem um reflexo importante na minha saúde? Cada vez mais a gente recebe no consultório mulheres que se queixam de ansiedade ou de estresse, têm distúrbios do sono ou começam a ter no corpo reflexo de doenças que são, na verdade, o resultado do acúmulo de atividades, um número de atividades muito maior que o nosso dia dá conta. Então, antes da gente assumir mais um posto, antes da gente tentar aumentar nossa família, ter mais um filho ou conseguir mais um emprego, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar se essa minha ansiedade, esse meu estresse é porque eu não tenho uma válvula de escape, porque eu não faço uma atividade física que me libera um pouco de endorfina e eu fico mais tranquila, ou porque eu não saio para dançar, porque eu não tenho um minuto que eu relaxo, que se eu não estou no trabalho eu estou atendendo o celular, se eu não estou no celular eu estou com alguma conversa no WhatsApp. A gente precisa de um tempo para reflexão, para tranquilidade, para ter o nosso ócio produtivo, porque é no ócio também que vem as ideias, que vem a criatividade e que aflora os nossos reais desejos para que a gente possa trabalhar isso e no futuro conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Então eu chamo a atenção para que nesse dia a gente não comemore não só a conquista dos nossos direitos, mas que comemore também um momento de pausa na vida da gente, para a gente poder refletir e ver o que a gente realmente quer para o nosso futuro. Falando de mulher no século XXI, convém salientar que, ao mesmo tempo em que nós criamos e adquirimos algumas formas de independência, nós não nos libertamos fundamentalmente das questões que são básicas e que são culturais. Por exemplo, nós agregamos às funções trabalhos que envolvem carga horária fora de casa, assumimos postos políticos, assumimos postos empresariais, no entanto,
entanto, não deixamos de agir como esposas dedicadas, mães dedicadas, mães que acompanham os filhos na educação da vida escolar. Então nós estamos agregando, nós não aprendemos ainda a dedicar um tempo igual ao nosso próprio bem-estar. Por outro lado, convém salientar que isto faz parte da nossa cultura. Nós somos de uma sociedade marcadamente patriarcal e gradativamente nós vamos nos libertando desse papel que nós temos, que ao mesmo tempo que nós damos a unidade à família, nós queremos dar sustentação também à família. Mas a cultura, ela leva algum tempo até ser modificada. E nós fazemos parte de uma mesma geração em que tudo era proibido, para uma geração onde tudo é possível e muitas vezes ficamos em conflito sobre o que é certo e o que é errado. Temos algumas convicções, mas as colocamos em xeque. Por exemplo, convém eu assumir um trabalho em que eu tenha que dedicar mais tempo a ele do que o tempo que eu dedico ao meu esposo, ao meu filho, às crianças, ao lar? Então é um conflito, e esse conflito também gera uma confusão mental, e muitas vezes a mulher se sente angustiada, porque ela não tem muita certeza e também não temos muito amparo, porque de certa forma nós estamos ainda construindo essa nova identidade da mulher neste século. O desafio da mulher hoje, na atualidade, no mundo contemporâneo, sem sombra de dúvida, é continuar ocupando os espaços que foram conquistados de forma graduais e nos últimas décadas um pouco mais constante. E aí está o seu papel, de ocupar definitivamente esses espaços. Historicamente, como eu falei, a mulher veio conquistando seu espaço, mesmo que sofrendo, lutando, e os espaços conquistados não podem ser esquecidos. Continuem ocupando aquilo que cada uma de nós acha que tem o seu direito, enquanto mulher, dona de casa e, principalmente, como cidadã. Depois do depoimento dessas grandes mulheres da nossa sociedade, eu quero deixar uma pequena reflexão para você. Não se esqueça que o sorriso é a mais bela maquiagem que uma mulher pode usar em seu rosto. O programa Glamour está apenas começando, não saia daí que tem muito mais para você, mulher chapecoense. O programa Glamour é feito especialmente para você, mulher que nos assiste. Trabalhamos semanalmente para trazer assuntos interessantes e muito instrutivos. E neste mês de março, que é todinho dedicado a nós, nada melhor do que um bate-papo descontraído, mas muito instrutivo. Você, mulher, hoje está satisfeita na sua atual posição na sociedade? Você acha que já venceu todos os paradigmas? Quais serão os desafios da mulher moderna? Essas e outras perguntas nós vamos responder tudinho a partir de agora, claro, com a presença de duas mulheres especialistas no assunto, que eu apresento a partir de agora. Ao meu lado, a psicóloga, coach, Kiona Ames. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Glamour. Maikele Simes, médica, palestrante também, por que não, né? Seja bem-vinda ao programa Glamour. Maikele, é desafiante falar hoje sobre a felicidade da mulher moderna? Eu acho um prazer, porque sempre que a gente fala disso, a gente busca entender um pouco mais sobre isso, a gente aprende e faz escolhas melhores, vive melhor. Então, eu acho ótimo falar disso sempre, né? Porque eu levo para minha vida tudo que eu falo, tudo que eu aprendo nesses momentos. Fora a troca com pessoas, com outras mulheres, aprender novas experiências. Então, para mim, está tudo ótimo. Kiona, o que toda mulher quer saber... Seria interessante se tivesse uma receita de bolo para a felicidade, né? Mas será que existe? O que se espera dessa mulher do século XXI que tanto se fala?
Uhum. Na verdade, o que a gente espera é o equilíbrio, né? O que a gente busca, eu acho. O que a gente precisa encontrar, e esse encontro está dentro de nós, não está fora, né? É a medida para esse equilíbrio, né? Porque a gente está sempre correndo. Você falou agora, a mulher tem que, né? A mulher não tem que, só se ela quiser, ela tem que. E é muito em cima disso que a gente precisa refletir cada vez mais. O que eu quero para minha vida e que papéis eu estou fazendo para contentar pessoas ou para me sentir externamente perfeita e que papéis eu tenho feito para cuidar de mim internamente, para que eu possa, de fato, me sentir plena, feliz, tranquila, serena, porque senão é uma busca eterna, né? Nunca é possível contentar a todos, então isso vai nos deixar sempre uma dívida que vai cair lá no corpo, vai cair lá nas dores, nas doenças, né? Então, o grande desafio da mulher, ela já chegou aonde ela queria chegar, mas ela chegou lá e ela talvez não se sinta lá ainda, ela precisa provar para ela mesma. O próximo grande paradigma da mulher é relaxar e aproveitar o que ela já conquistou, sem duvidar que ela é digna, merecedora, capaz, competente, amorosa, bonita, inteligente, sem duvidar de nada disso. Porque quando a gente duvida é que a gente precisa buscar com uma ação de confirmação, com um elogio, com um amor. Ai, você me ama, você me tem isso, você tem aquilo. Por quê? Por que será que eu preciso perguntar para fora, né? Qual é a dúvida que eu tenho dentro de mim a respeito disso? Então, esse, sem dúvida, é o caminho que a gente vai trilhar, talvez aí pelos próximos 100, 200 anos ainda de evolução feminina que tem pela frente ainda, né? E essa dúvida, Maikele, tem que ser mesmo respondida interiormente. Só que, às vezes, essa busca pela felicidade, essa busca em tentar responder todas essas questões, gera muitas vezes ansiedade, estresse. E aí eu acho que tu pode falar com propriedade. Como vamos combater esses maus, eu chamo de mal do século, né? Que é a depressão, a ansiedade e também o estresse. Toda emoção que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não metabolizo, o corpo expressa. E quando o corpo expressa, ele expressa na forma de doença. Então, me entender é sempre a cura de qualquer sentimento. A ansiedade é uma resposta medrosa diante de uma situação. Então, eu estou com medo que alguma coisa aconteça. E uma situação de medo é sempre uma situação de defesa. Há aumento da produção do cortisol, do hormônio do estresse, para nos defender, para que a gente possa lutar. Mas a vida não é luta, a vida é vida, né? Então ela é feita no dia a dia com escolhas, com aceitação, com relaxar. Então, para vencer o estresse não é combater o estresse. E nem ninguém dizer que eu não vou me estressar nessa vida, porque isso não existe. É aprender a lidar com as dificuldades de uma forma tranquila, porque elas fazem parte da vida, e aprender a viver. Para cada situação, eu costumo dizer que para cada situação que eu faça, que me gere estresse, fazer uma que me dê prazer. Nesse prazer, nesse relaxar, eu encontro o contraponto para a produção do hormônio do estresse, para a produção de adrenalina, e o meu corpo se refaz. É o cansar e descansar. Então, não tem um remédio, não tem uma cura, mas nós temos assim, eu costumo dizer assim, ó, vai passear, vai brincar com os filhos, vai namorar. Olha que forma ótima de manejar o estresse. Vai dar um sorriso, dançar, brincar, tudo aquilo que nos faz feliz trata o estresse. Ótima dica. Dançar, passear, aproveitar os filhos que crescem tão rápido, né? Nós que temos filhos já pré-adolescentes, né, Kiona? Passa muito rápido. Mas, Kiona, eu gosto muito de uma expressão que tu usa, que é da mulher polvo. Explica um pouquinho como é que é essa mulher polvo. A mulher polvo é um pouco desta mulher que quer cumprir todos esses papéis, né? Que ela quer ser uma excelente mãe, ela quer ser uma excelente profissional, falando com a minha irmã no telefone, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, e ainda tem que ficar magra, ainda tem que fazer regime, tem que fazer tantas coisas. Então, a mulher polvo é esta mulher desesperada que está querendo fazer tudo isso, né? E quando a doutora falava do se divertir, educar os filhos, namorar,
muitas vezes a gente faz isso para cumprir um papel e não está lá de fato inteira, né? Eu vou sair para jantar, mas eu tenho que sair para jantar vestida de tal jeito, ir em tal lugar, falar tal isso, me comportar assim, porque é isto que esperam que eu faça. Então isso me gera mais cortisol, isso me gera mais ansiedade e não me descansa, né? Por isso que às vezes quando a gente vai para o meio do mato, para um hotel fazenda, a gente sente tanto esse relaxamento e a gente pensa, é da natureza. Talvez não seja da natureza, talvez seja um momento que a gente está permitindo para nós mesmos estar pleno, estar sem armaduras, estar sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de roupa, sem nenhum tipo de coisa que vá construir essa identidade. E o povo vem para gerar essa necessidade da gente atingir todos esses papéis, dar conta da educação dos filhos e que esses filhos tenham sucesso, dar conta do relacionamento conjugal e que esse relacionamento seja bom, que eu seja boa na carreira, que eu esteja assim, que eu esteja assado. Isso tudo nos traz muito peso. Quando eu falo do paradigma, é o paradigma que a gente já chegou lá, e chegar lá foi uma grande cilada, né? Porque a gente não sabe lidar com estar lá. Os homens foram preparados a vida inteira para o poder, para o status, enfim. E nós, isso é uma coisa ainda muito recente. Né? Verdade. E você que nos assiste, já fez algo que lhe dá prazer hoje? Pense nisso, que nós do programa Glamour voltamos já já. Estamos de volta com o programa Glamour e o assunto de hoje é especialíssimo. Afinal de contas, estamos falando dos desafios da mulher moderna. E as convidadas de hoje, especialíssimas também, a psicóloga e coach Kiona Ames e a médica Maikele Simes. Maikele, não dá para fugir que esse lugar, essa conquista que a mulher conseguiu, né, no mercado de trabalho, essa valorização gera um estresse, gera uma ansiedade, isso é fato. Muitas vezes deitamos e não conseguimos relaxar, não conseguimos desligar. Como podemos tratar esse estresse e essa ansiedade? Não há um medicamento para o estresse e para a ansiedade. As pessoas que tomam um remédio para dormir, elas desligam, elas não reestruturam o sono. E um sono reparador precisa ser reestruturante, não desligado. Então não é desligar, é relaxar. Você não pode deixar a mente te dominar, porque tem até uma psicóloga também, minha amiga, que diz que a mente mente. E realmente, quanto mais tu tenta, eu quero pensar nisso, tu vai para vários lugares. É tirar o foco da mente e colocar em alguma ação. Seja a melhor ação para se fazer antes de dormir, para relaxar, é respirar. Parece uma coisa simples, mas a respiração nos conecta com o mundo. Então, quando tu respira e respirar profundamente, você distende o diafragma, que é o músculo que divide a caixa torácica do abdômen. A distensão desse músculo diminui a produção de adrenalina e cortisol. Automaticamente você relaxa. Então não é dominar a mente, é tirar o foco do pensamento e da mente e respirar. Aos poucos você desacelera e quando vê já dormiu. O grande diferencial do programa Glamour é a participação da mulher chapecoense. No primeiro bloco você pôde perceber alguns depoimentos de várias mulheres da nossa sociedade. Agradeço primeiramente a professora Eli Belani, doutora Patrícia Oliveira, a vereadora Marcilei Vinhati e a professora Jusceli Lovato por estarem colaborando com esse bate-papo. E meninas, todas elas relataram nos seus depoimentos que a mulher está cada vez agregando mais atividades. E como fugir disso se isso é inevitável? Na verdade, não é uma coisa da qual a gente tem que fugir, né? É uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente buscar cada vez mais, nós vamos cair na doença, certamente. Porque nós não somos uma máquina, né? Nós somos um ser humano que tem uma velocidade. Então, a mulher quer cada vez mais coisas, né? Assumir mais papéis. O povo já não tem braço suficiente. Daqui a pouco ela vai virar uma centopeia. Por quê? Quem quer buscar mais coisas? É ela mesma que quer buscar mais coisas, né? A gente estava falando aqui, por que a mulher está 100 por hora e muitas vezes o homem está 50, 60? Por que a mulher desenvolve a habilidade de fazer tantas coisas? O homem já diz, não, mulher
consegue pensar 5 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, então eu vou ficar aqui sentado, só fazendo uma coisa só que para mim tá bom. Então esse é o paradigma que a mulher tem que quebrar, porque quanto mais coisas ela quer, pior para ela mesma. Ela pode conquistar o mundo e fazer várias coisas, mas ela tem que aprender a lidar com ela, porque senão isso não vai terminar bem. Isso vai terminar na doença, isso vai terminar em mulheres infartando cada vez mais cedo, isso vai terminar em vários problemas hormonais que vão desencadeando muito isso, e principalmente a gente não vai estar feliz, porque a gente vai estar sempre tendo que ter e cumprir uma busca que a gente mesmo se impõe. Muitas vezes o nosso marido, o nosso parceiro, a nossa família nem precisa de tudo aquilo, né? Ele nos conheceu muito lá atrás, quando a gente fazia a metade das coisas, ganhava a metade do salário e ele já nos gostava naquele tempo. Por que será que a gente precisa de tudo isso? Então, não é a sociedade que diz que a gente precisa mais, é a gente que quer buscar. Tá? Eu quero buscar, isso tem um preço, que é o preço da minha saúde, é o preço da minha felicidade. Então, eu quero buscar isso, mas como é que eu quero lidar com a minha vida enquanto eu busco isso? Maikele, por que é tão difícil a mulher se dar um tempo de prazer? Muitas vezes estamos num final de semana ou até mesmo numa viagem e se não estamos produzindo, ficamos chateadas. Eu sou muito assim. Como fazer para que tenha esse momento de prazer e que não fique com a consciência pesada? E aproveitando o gancho da Kiona, será que o homem ele tem que realmente evoluir para nos alcançar? Nós estamos mais evoluídos com o homem? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tudo é uma questão de se conhecer e se permitir algumas coisas. Me parece que a sociedade aceita melhor quando o homem, que é, no geral, o provedor, ele, com o papel do provedor, né, ele descansa. Mas a mulher precisa descansar. Nós precisamos descansar. O sono reparador, o tempo da atividade física, o tempo de ficar com a gente mesmo, o tempo de conversa com as amigas, ele permite que eu trabalhe, ele permite que eu faça as minhas atividades com mais qualidade. Descansar da minha capacidade de raciocínio, a minha ação é melhor. Então, é uma questão de se permitir. No geral, eu acho que os homens querem até que a gente esteja descansada, querem até que a gente esteja bem e não teriam problemas em dividir tarefas, em estar ao nosso lado. Eu acho que é muito interno da mulher hoje de querer provar algo, mas não há para quem provar e não há o que provar. A gente tem que aprender a viver, simplesmente. Não é prova, não tem professor, não tem nota, né? Nós estamos no dia a dia vivendo, dividindo a vida com um companheiro que pode estar ao nosso lado. E o que custa pedir ajuda? E dizer para ele assim, agora você fica aqui um pouco que eu vou fazer tal coisa. Acho que isso também é valorizar o companheiro que está ao nosso lado, porque a gente também mostra que ele também é capaz de cuidar de um filho, que ele também é capaz de nos ajudar em casa, né? E acho que aí o relacionamento e as atividades ficam mais gostosas, né? Kiona, através da fala da Maikele, fica claro que nós mulheres precisamos também ensinar e dar espaço para os maridos, porque nós fomos criados, nossos maridos foram criados num meio machista, onde até hoje minha sogra, né, faz com que preserve o meu esposo, para que ele durma bem à noite, para que ele descanse à tarde, como se a tarefa realmente tivesse que ser da mulher. Então, também não pode ter um conflito familiar nesse meio. Como agir para que, então, esse conflito de gerações tenha sucesso? Vamos entender assim, ó, que quando uma mulher ela quer algo, ela sabe o jeito de conquistar, né? Quando uma mulher ela quer atenção, ou quando uma mulher quer uma joia, uma bolsa, alguma coisa, ela sabe exatamente por aonde ir e por aonde ela vai. Ela vai pelo carinho, ela vai pela doçura, ela vai pelo amor, ela vai pela compreensão, ela vai suave, doce, serena. Então, se a gente quer, esse é o caminho. Não é o caminho do... Imagina um homem que não tem o hábito de cozinhar, ousa entrar na minha cozinha e mexer nas minhas panelas, né? Eu estou atrás dizendo, isso não é assim, essa panela vai queimar, isso está errado, isso não é legal, vai quebrar o copo. Enfim, a gente não quer que ele faça, a gente quer que ele seja como nós, que ele faça do nosso jeito. Ele não vai fazer isso, ele é homem, nós somos mulheres, né? Então, se a gente permitir que ele cozinhe ou que ele use o espaço como um homem, do jeito dele, meio bagunçado, meio desorganizado, mas que use, o peso já diminui e a gente já se aproxima dele. Então, a receita para isso a gente sabe há milênios, só que a gente usa ela
para conquistar coisas materiais e não para conquistar um espaço para nós, e não para conquistar um espaço de descanso para nós, e não para conquistar um espaço de compartilhar as coisas para nós, né? Então são esses os desafios que a gente tem que aprender a usar os caminhos que a gente já tem e já conquistou para dividir tarefas, para poder ter mais tempo livre, para poder se dedicar mais às coisas que a gente gosta enquanto ser humano, enquanto pessoas, né? Bom, e para encerrar esse bate-papo, que muito produtivo, que poderia render 2, 3 programas, né? Maikele, o que você diria então para a mulher moderna que está nos assistindo? Eu diria, conheça-se. Olhe no espelho, repense sua vida, as suas escolhas, o seu dia a dia. Descubra o que te faz feliz e faça. Quando estamos felizes, mas não aquela felicidade idealizada, aquela de que a gente vai ver o tempo todo dando pulo de alegria, não é essa. Um dia a dia, com cuidado, com qualidade, com respiração, com equilíbrio, faz a gente conviver melhor com as pessoas, faz o corpo ficar melhor, aparentar melhor e com certeza desacelerar os efeitos do envelhecimento, que é o que a gente não quer que eles sejam muito rápidos, né? Então as dicas foram dadas. Divida as tarefas com o esposo. Faça algo prazeroso para você, convide o filho, as amigas, o marido e aproveite esse 8 de março, que afinal de contas é o Dia Internacional da Mulher. E nós do programa Glamour vamos ficando aqui e sempre lembrando que você sempre é o nosso convidado especial. Até o próximo Glamour.